volta com mais uma live, não é? Dessa série Queremos Ser Fantásticos. E todo domingo às 20 horas nós conversamos de uma forma muito gostosa, muito informal, bem descontraída, com famílias que já participaram do nosso programa. O mês de outubro nós tivemos convidados especiais falando sobre temas que as famílias costumam perguntar bastante pra gente. E agora nós vamos retomar novamente com essas famílias. Então eu tô bem feliz porque hoje nós vamos ter uma família muito top. Olha, por acaso, não é? Bom, acredito que nada acontece por acaso, mas nós moramos atualmente no interior de São Paulo, mas nós somos aqui de Santo André. E nós estamos essa semana aqui em Santo André. E essa família mora em Santo André. Então a gente tá bem pertinho, ó. A Carol e o pastor Daniel já entraram, então eu vou chamá-los, porque o nosso tempo sempre é curto. Então eu fico aqui sempre de olho no tempo. E são tantas coisas boas pra gente conversar. Então quem tá entrando agora, sejam todos bem-vindos na live Queremos Ser Fantásticos. Todos os domingos, às 20 horas, nós entrevistamos famílias que já participaram de um programa chamado Reforma em Família. Então, são 12 semanas, as famílias ficam bem juntinho com a gente e cada semana acontece uma coisa diferente, muito prática, não é? Em relação aos hábitos, aos valores, atitudes das famílias, como uma reforma mesmo, tá bom? Então, eu vou aqui chamar a Carol e o pastor Daniel e a gente vai começar a conversar. Já mandei aí o convitinho. Então, boa noite para quem está entrando agora, tudo bem? Lia Lima, boa noite, Deus abençoe a todos, você também. Oi, tudo bem, gente? Olha a nossa de novo, não é? Então, eu e o Paulo o Paulo tá aqui pertinho, tá mandando um abraço aqui para vocês, tá? Nós queremos agradecer vocês por terem aceitado esse convite para participar dessa live. Gente, tá tudo certo aí com som, imagem? Tá todo mundo ouvindo bem? Sim, aqui tá tudo perfeitinho. Aqui, por aqui também. Então tá bom. Bom, queria que vocês se apresentassem, não é? O nome de vocês, onde vocês moram, quantos filhinhos vocês têm. Eu já sei, mas quem está aqui na live com a gente não sabe e também quem vai nos assistir. Gente, essa live aqui vai ficar gravada aqui no meu IGTV, tá bom? Aqui no Valéria.cita com S2Ts e depois a gente deixa também essas lives lá no nosso canal. Enfim, gente, sejam bem-vindos, então, à nossa live Queremos Ser Fantásticos. Essa família é fantástica, tá? E a gente gostaria de ouvir um pouquinho vocês, se vocês pudessem se apresentar. Ai, não, a parte do fantástico dentro da nossa cara. São mais que fantásticos. Ai, meu Deus do céu. A gente que agradece, Valéria, o convite. Uma moto aqui, barulhinho. A gente que agradece o convite. O Dani é a primeira vez, né, que vocês estão se conhecendo, assim, virtualmente, mas... Pessoalmente, não é? Sempre assim. Mas, assim, a gente sempre conversa, né, de vocês. Então, praticamente ele conhece vocês, só tá faltando o contato mesmo, o encontro físico um dia, né? Então, a gente fica muito feliz pela oportunidade de compartilhar da nossa vida com o pessoal aí. Então, eu sou a Carol, Caroline, né, mas todo mundo me chama de Carol. Esse é o Dani. Nós somos casados há 7 anos e temos 2 filhos, a Sara, de 5, e o Matias, de 3. Eles estão acordados, estão lá na sala, assistindo um desenho. Eu espero que eles fiquem bem concentrados até a live acabar. Ai, mas se eles chegarem aí, não tem problema. Já tivemos live que as crianças participaram também, foi sucesso, sucesso. E vocês, eu digo que essa família realmente é fantástica, porque não é, tem famílias que cada família tem uma missão. E a família de vocês é uma família pastoral, não é?
É uma família diferenciada, então vocês têm aí toda uma responsabilidade diferente. Não sei se vocês querem comentar um pouquinho também. Tem livro também, né, pastor? Eu sei, ó, Beleza. sei de muitas coisas boas de vocês, viu? Ah, então, a gente está em Santo André há 5 anos, né? O Dani é do interior, eu sou de São Paulo. Aí nós viemos para cá quando eu estava grávida da Sara. E a gente veio morar em Santo André mesmo para ficar perto da nossa igreja, que chama Doca 12, Igreja Cristã Doca 12, que é do Ministério Sal da Terra. Uhum. Então, nós viemos da presbiteriana e aí a gente, como posso dizer, passou por esse processo, né, de transição. Porque eu era de uma igreja, o Dani era de outra, e quando a gente casou, Deus deixou bem claro para nós a nossa missão, para onde a gente deveria ir, e aqui estamos, né? Então, por mais que Santo André é pertinho de São Paulo, eu principalmente, que sempre tinha minhas coisas lá em São Paulo, todo trabalho, eu ainda vivo num processo meio que de adaptação, né? Só quem mora em São Paulo, capital, ali no miolo, no fervo ali do vulcão, nossa, mexe bastante, né? Por mais que Santo André também é grande em São Paulo, mas é uma vida um pouco mais tranquila do que ali. Então, aqui a gente entende que é o lugar onde a gente cria os nossos filhos, né? Onde a gente tem as nossas ocupações, as nossas tarefas, e principalmente a nossa igreja que a gente serve. E a nossa casa é isso que você falou, é pastoral, é a nossa casa, a porta está sempre aberta para todo mundo. E é por causa disso que a gente, né, aprende um pouco, tem os desafios e vive coisas que jamais a gente imaginou viver, né? Por causa da comunhão mesmo em família, da comunidade. Amém. E, pastor, vocês têm projetos assim, tem livros também, não é? Então a gente está curioso para saber, não é? Pode compartilhar com a gente? Posso, eu não tenho, a gente entende isso aqui, né? Agora é fácil, esquecemos de pegar. Não tem Bom, boa problema. noite primeiro, né? A gente agradece aí Boa noite. a convivência, o elogio que a gente tem até dificuldade com essa tipo de nomenclatura, mas a gente pretende ser pais, assim, que fantásticos, né? Que Já a gente são. é nosso esforço, assim, é poder encontrar um caminho de amor e admiração pelos nossos filhos e vice-versa, né? A gente quer que os nossos filhos sejam pessoas que confiem na gente e na nossa posição em relação ao ministério é tudo um pouco mais delicado, assim. Então a gente até vive batendo a cabeça em relação a isso, porque como a nossa vida vira muito em torno da comunidade, da igreja local, as nossas crianças estão muito inseridas nesse processo integral, assim. Então, é quase um caminho inverso, entre aspas, acho que você vai entender o que eu estou falando. Porque a maioria dos pais fazem o caminho para incluir as crianças na igreja, né? Eu fico pensando como é que meus filhos podem viver também fora da igreja, assim, para não deixar eles num ambiente muito isolado do universo normal, assim. Será que a gente travou? Aí. Não, vocês estão Voltamos? ok. Estou ouvindo bem. Tá. As dicas que você deu, o momento todo que a Carol participava mais. E que aqui a gente tem sempre que escolher se quem é que vai fazer o quê, né? A gente se junta não é muito normal. Eu tô até achando estranho aqui. Daqui a pouco. Então a gente. Daqui a pouco tem alguém batendo na porta. No nosso caso aqui, a gente tem as nossas referências. Eu acho que a gente vai devagar falar sobre isso. Mas a gente tem que tomar muitas decisões, assim. Então a Carol tem muito conhecimento nessa área infantil, né, pela profissão e pelo estudo dela. E a gente com esse tempo todo vivendo na igreja e tal. Então a gente está sempre pensando assim, como é que os nossos filhos vão conviver esse período tão grande na igreja, tão imersos na comunidade local, ao mesmo tempo sem perder a vocação extra-comunidade, a vocação
o que eles têm que fazer fora da comunidade. Então, até escolher escola para a gente é difícil, assim. Então, a gente quase escolheu uma escola de linha cristã. Em determinado momento, a gente teve que falar assim, não, a gente vai escolher uma escola que não é confessional, justamente porque eu preciso que meus filhos tenham, eles estejam inseridos em movimentos não institucionais. Então, assim, para nós é um esforço não prender os nossos filhos nesse ambiente comunitário, no sentido da comunidade, porque a gente quer que os nossos filhos influenciem uma geração, uma cidade ou um bairro que seja. Então, se eu prender as crianças na comunidade, eu acabo diminuindo o raio de atuação deles. Então, desde cedo, tudo é difícil para a gente nesse sentido, assim. Você vai estudar onde? Vai estar no centro, porque quase todos os dias eles estão inseridos na comunidade. A gente recebe gente aqui quase todo dia. Então, a gente força a barra para que eles tenham amigos da escola. Se tiver o aniversário da escola, a gente quer que eles estejam presentes. Para sair da bolinha, não é? Porque eles têm que brilhar, né? Eles têm que... Então, na nossa experiência, eu acho que, entre aspas, é quase o inverso. Então, a Carol ajuda muito mais do que eu nesse sentido, porque toda a experiência dela é mais viva e mais profunda, né? E eu, não sei se eu atrapalho, mas eu tento pensar coisas com ela, assim, mais bíblicas, num processo de mais, entre aspas, teológico, no sentido de quem são os filhos, o que é ser pai, e um monte de coisa. Nem sei se isso tem nome, mas a gente vai conversando, assim, né? Então, é mais ou menos isso. Então, sobre os livros, eles surgiram da comunidade. A nossa igreja é uma igreja muito família. A gente se apega a alguns textos bíblicos, né? E tá aí. Tem um aqui. Não, tem um aqui. Depois a gente acha se tem outro aqui. Porque a gente vive dando livro, né? Fica aqui em casa, mas sempre dá para alguém e acaba que fica assim. Os dois livros que a gente tem surgiram da comunidade local, assim. Tá? A gente tem uma experiência muito comunitária, a nossa igreja é muito família. Então, eu tive algumas ideias junto com irmãos da comunidade e surgiram ali. E um livro é esse aqui, que está aqui com a Carol, que chama Quando Pouco é o Bastante. Que é a gente pode ver como é que é o livro? Eu mostrei. Vamos ver, pode mostrar, gente. Quando pouco é bastante. É o bastante. Olha só, hein, gente. Depois a gente coloca no descritivo, tá bom? Merchan total, não é? Porque, gente, essa família, eu falei pra vocês, hein? Não é qualquer família, não, essa daqui. Olha só. Infelizmente, os dois livros estão esgotados. A gente está trabalhando a reedição. Mas a gente tem uns 10 aqui em casa, eu acho. Aqui na igreja. Esse livro é sobre João 6, que é a multiplicação dos pães. Tem 10 capítulos. A gente trabalha várias coisinhas dentro da multiplicação. E o outro que a gente lançou ano passado é do fruto do Espírito. A gente trabalha as virtudes do Espírito ali de Gálatas 5, que também foi uma coisa da comunidade no meio da pandemia, que a gente trabalhou ele. Até a gente só trabalhou por causa desse nosso vínculo familiar, assim. Minha sogra ajudou bastante para esse livro acontecer, porque eu tive que me retirar um pouco. E aí a Carol segurou a barra, assim. Então, nesse sentido, é muito bem estabelecido a ideia da nossa vocação e a gente tenta jogar a favor do outro, assim. Então, se a gente está inserido... parceria, não é? Que nem no período da sua mentoria, a maioria das vezes as crianças acordavam no meio, e aí eu ficava lá segurando eles para ela poder viver esse tempo. E aí, quando eu preciso também, ela vai e tal. Então é isso, sim, né? Eu sou pastor da comunidade, junto com outros irmãos. Eu vivo integral já no ministério, vai fazer 14 anos. Vai fazer 14 anos agora em dezembro. Amém. E a gente vive disso e tem outras coisinhas que a gente faz, cursos e tal. Carol é pedagoga, é mestre de educação também. Ela não gosta de falar muito do currículo dela. Mas ela que tem o currículo e eu tenho a coragem e ela tem o currículo, entendeu? É tipo o Pink e o Cérebro. Tipo, não sei se você lembra desse desenho. Pink e o Cérebro.
Tipo, um pensa e o outro Sim, eu e faz. o Paulo, a gente fala a mesma coisa, a mesma coisa. Pink e o cérebro, um, vamos dominar o mundo, e o outro é mais É, centrado, não é? Mais. aqui em casa está muito bem claro quem que é quem. Ai, Gente, que linda essa parceria. Olha, cada vez mais eu me convenço do tema da live de hoje. Então, para quem está entrando aqui agora, ou quem vai nos assistir no futuro, nós estamos numa série de lives, não é? Queremos ser fantásticos. Todos os domingos, às 20 horas, nós entrevistamos famílias que já participaram de um programa chamado Reforma em Família. E hoje a gente está aqui com a Carol, com o pastor Daniel, e o tema dessa live é o quê? É pais pesquisadores. Então, olha só o nível das pessoas que nós estamos conversando aqui, não é? O nível dos pais. Então, mestre, autor de livros, não é? Família pastoral, uma família realmente dedicada no serviço e no trabalho do Senhor, com duas crianças pequenas. Então, não é fácil. Essa parceria, ela é fundamental. E queria perguntar para vocês, né? Já vou continuar aqui o nosso roteiro. Queria fazer uma próxima pergunta. Vocês participaram do programa Reforma em Família e vocês participaram em grupo. Então, tem as mentorias individuais e tem as mentorias em grupo também. E assim, gente, vou contar para vocês. Olha só que interessante. Eles dois participaram, mas um só podia realmente assistir, porque o outro tinha que ficar com as crianças, senão não dava certo. Isso porque era bem cedinho, né? 6 da manhã, né, Carol? Carol participava às 6 da manhã, mas as crianças, obviamente, era, sei lá, 6h30, 7 horas já despertavam. Então, essa parceria, ela é bem importante. E eles puderam participar do programa dessa forma, não é? Então, assim, a Carol estava presencialmente, mas depois eles construíam as coisas em família. E queria perguntar para vocês, gente, dentro desse processo, como que vocês sentem agora, depois que acabou o programa? O que de mais especial ficou do programa para vocês? O que vocês acham que, puxa, isso aí eu ainda tenho que dar um gás ainda para entrar na engrenagem? Queria ouvir um pouquinho. olha, o primeiro lugar, né, Valéria? Sempre falei para vocês que o programa é fantástico. A palavra termo é fantástico, Amém. mas eu acho que é um programa que é para todos, né? Eu me senti, assim, participante e incluída, na verdade. Então, é um programa bem, bem legal, inteligente. Vocês são muito criativos, muito criativos. Então, em primeiro lugar, é um programa que faz a gente pensar e usar da criatividade em casa, né? E, enfim, a gente contribui, os irmãos foram contribuindo, né, o pessoal. E a criatividade, eu acho que ficou assim, uma coisa bem emblemática na minha cabeça, né? Eu preciso ser um pai, né? Nós precisamos ser pais criativos, né? Porque senão a gente sempre vai usar os mesmos recursos, né? Para educar os filhos e tudo mais. Então, os fundamentos que a mentoria me ensinou, na verdade, elas reafirmaram em mim, no meu coração, aquilo que eu tinha como família, né? Qual era o meu papel na família. Então, eu nunca vou esquecer, né, da estrutura linear que é o desenho principal, né? Que toda aula aparecia, né? A casa, a construção da casa e aquela linha, né? De todas as A linha etapas do da tempo, né, construção. Carol? Exatamente. Aquilo ficou bem na minha cabeça, assim, eu mostrava pro Dani. E aquilo vai ficar para mim para sempre, né? Então, para cada ferramenta, né? Para cada instrumento, eu vou ter as minhas ligações, aquilo que eu preciso. Então, na prática, né? No dia a dia, ajudou muito, porque fica na sua cabeça, né? Você se dispôs a fazer uma mentoria às 6h30 da manhã, então aquilo tem que fazer sentido. 6 da manhã, né, Carol? Era 6 da manhã. É verdade, e aí você não pode desperdiçar aquilo. Você fala, não posso, eu fiquei aqui participando, então eu lembro de muitas coisas, Valéria, muito. Claro que
a gente não consegue fazer todas as coisas. Sim. Por exemplo, a parte da parceria, a gente tem aqui em casa, ok? Aí eu aprendi, eu falava, ó, que legal, né? Então, esse é o caminho. Então, sabe quando você vai reafirmando os caminhos? Aí o tempo, né, a hora do sofá, né, que eu achava uma gracinha o nome, que é o tempo da gente, o tempo de esposo, né, de marido e mulher. Às vezes, isso com as crianças pequenas é o mais, eu acho que é o mais desafiador, assim, né, o que falta para nós. Então, a gente sempre busca, sabe, fica assim, importante. Então, a gente tem que dar um jeitinho da gente poder ter o nosso tempo, né, mesmo com as crianças, longe das crianças. Então, são tantas, né? Vou ficar muito tempo falando de todos os passos aqui. Mas para o dia a dia, fica. Eu acho que é importante, quando o curso é bom, quando o livro é bom, quando a gente tem uma conversa que marca a vida da gente, é aquilo que fica na nossa memória, né? Então, a gente vai fazendo as coisas do dia a dia e vem aquele alerta, né? Vem aquela lembrança, poxa, tá faltando isso. Então, nosso papel, mais que o curso, é poder... Faltou, então agora eu preciso trabalhar para poder acontecer. Então, Ai, que bom. às vezes eu Que bom, revisito Carol. aqui os arquivos, né? Que vocês dão todos os arquivos, os PowerPoints e tal. E às vezes eu abro aqui. Então, assim, é muito generoso esse curso, sabe? Eu sou muito fã. Ai, que especial ouvir que o curso é generoso. Amém, amém. Ó, a primeira vez que eu tô ouvindo o curso generoso. Mas realmente o que a gente quer é que o curso, a última parte, não é? A última semana. Olha quem chegou aí, gente! Tudo bem? Olha, tem um visitante nessa live, hein? Ai, que lindo! Ele fica Fiquem à quietinho, vontade, tá bom? ele tá acostumado. Live familiar. Ele é Matias Ele é Boy. Matias Boy, ele tá falando. Ele não é só Matias. Pronto. Então, assim, fiquei bem feliz, não é, Carol? Porque, assim, a última parte da semana, a última semana, na verdade, do programa é discipulado. E o que a gente quer é essa sensação mesmo de generosidade, do que eu tenho, eu dou, não é? Do que eu tenho, eu compartilho. E esse dia a dia que você falou também, maravilhoso, muito especial, porque quando a gente pode usar no nosso dia a dia, quer dizer que fez sentido o curso que a gente fez, não é? Fez todo sentido e foi ao encontro da nossa expectativa. Gente, a Carol, ela fazia toda a diferença no nosso grupo, toda a diferença. Ela sempre tinha uma dica, sempre tinha um livro, sempre tinha alguma coisa especial para falar, sabe, para compartilhar. E aí, quando a gente estava conversando sobre qual o tema que nós falaríamos hoje, eu falei, olha, Carol, a família de vocês é tão top que vocês podem falar sobre qualquer tema, não é? Mas eu sugeri. Aí eu fiquei pensando, eu falei, ai, deixa eu ver. Eu falei, gente, eles são muito cultos, assim, são pessoas muito, sabe, muito especiais, que buscam as coisas boas. Então, a gente, ó, tá vendo? Ó, o pessoal tá concordando. A Carol é maravilhosa sempre. Viu? Isso aí. Então, Então, assim. O Matias é culpa. O negócio dele é ler, pensar. É mesmo. Que gracinha. Ele te esqueci. Então, assim, conta pra gente, não é? Para as famílias que estão aqui, que vão nos assistir, como que vocês fazem essas pesquisas? Porque até mesmo para encontrar o programa, né? A gente se conhecia, não é, Carol? Mas assim, gente, na verdade, encontrei com a Carol uma vez, eu e o Paulo. E ela fez uma oração que foi inesquecível. Inesquecível, assim, foi muito especial. Eu acho que foi assim, colou, sabe? Aquela coisa de Jesus, assim, aquele amor, não é? Que faz a gente colar. E realmente, depois disso, nós nos falamos algumas vezes e você teve contato com o programa. Mas normalmente você conhece, não é? A gente conhece outras coisas. Como que vocês pesquisam, gente? Conta aqui para as famílias, como é que vocês fazem? Alguma dica? Porque hoje em dia tem tanta coisa, é um oceano, né? Como é que a gente pode pesquisar na internet?
eu não sei, né? Não vou deixar só nas redes sociais. Pesquisa, assim, abrangente. Então, né, só para explicar para o público, né, a gente não é tudo isso, não, Valéria, pelo amor de Deus, a gente tá, Ok, ok. somos São mais, gente. Porque com não. Cristo nós somos, olha, Então, é por conta dele, né, somos amém. seres totalmente, somos aprendizes, né, e esse viés da pesquisa, na verdade, eu não, você falou, mas no fundo eu não me considero uma alta pesquisadora, né, desse ramo de criação de filhos e tal. Eu sei que existem pessoas muito mais especializadas nesse assunto, né? Então, eu sou uma mãe, sou uma professora, pedagoga, tal, com as minhas formações, mas é o que você falou, existem assim, milhares, né, de opções hoje na internet. Então, cada vez mais tem os seus nichos aí. Aí você clica em um perfil, já aparece 10 mil para você poder olhar, né? E eu realmente sigo bastante coisa na internet. Mas a minha, o que eu sempre falo, né? A questão de você pesquisar, ela tem que ser a partir do seu perfil, né? Então, antes de você sair pesquisando, você precisa saber quem é você, né? Porque senão você acaba se moldando no outro. Que é um erro que eu já cometi muitas vezes, né? De estar, às vezes, imersa ali em um perfil, seguir por um determinado tempo um perfil que dá altas dicas, acompanhar, pode ser cristão ou não cristão. E aí você vai concordando e quando você vê, você fala, não, mas espera, não. A internet vem e já te mostra outro perfil. Aí você vai seguindo outro perfil. Aí você se perde, né? Então, o Uhum. risco da internet, assim, para essas coisas de criação de filho, você se basear no que o Instagram, nos perfis de Instagram, eu particularmente acho muito arriscado. Eu acho que são próprio, né, nome já diz, são sugestões que o Instagram te dá para você seguir. Eu tô falando do Instagram porque é a alta, né? Muito mais do que qualquer outra rede social. Então, hoje, pelo convívio que eu tenho, pela experiência que eu tenho de atender famílias também, né? Eu vejo que os pais sempre têm uma influência em relação à rede social. Então, antes de você Aham. buscar um perfil, tem que lembrar que aquilo é uma sugestão, né? Você precisa sempre saber qual é a sua missão, aquilo que o curso, né, que vocês trabalham muito, saber os valores, quais são os valores da sua família. Então, você pode ter o seu valor, mas você pode seguir um perfil que não tem nada a ver com a sua família. Mas uma coisinha ali daquele perfil te ensina, por exemplo, sei lá, sobre o desfraude com criança, né? Então, é um exemplo. Poxa, eu vou seguir esse perfil porque eu vi que a pessoa é uma psicóloga, ela tem bastante entendimento sobre aquilo. Mas não necessariamente eu vou viver aquilo que ela está falando, né? Aquilo eu vou tomar para minha vida. Então, Uhum. existe essa linha bem tênue, assim, que hoje a nossa geração de pais vive em relação ao Instagram. Então, eu converso muito, né? Que eu tenho amigos, as mães da igreja, que são as minhas amigas, o pessoal do trabalho. Eu tenho, pela graça de Deus, a gente tem uma rede de amigos muito grande, muito. Então, vira e mexe acontece essas conversas, né? Ah, você segue tal perfil, o que você aprendeu? Então, assim, tem muito, tem desde das blogueiras famosas, desde as pessoas que têm 300 seguidores. Então, essa questão de pesquisa, eu parto desse princípio. Já me enganei muito pesquisando e sabe, sendo imersa em alguns perfis e depois falei, nossa, mas peraí, quem eu sou, né? Qual que é o meu valor Amém de isso mim que você, aqui? é, eu amei isso que você falou, Carol. Conhecer, saber quem você é, não é? Saber quem Uhum. você é primeiro e qual é a sua missão. Quais são os seus valores para poder seguir, porque é um oceano, não é? A gente se perde, não se perde. Sim, tem uns perfis muito legais, né? Então, assim, para determinada fase da vida da criança, estou sendo específica, senão fica super aberto. Você vai pegando indicação, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do desfraude porque foi algo que mexeu bastante comigo. Eu achava que aquilo estava no meu domínio, né? Falei, não, vai ser fácil. Só que eles são uma caixinha de surpresa, né? Eles não vêm O né, com manualzinho, inscrição ali. Não vem. Então, você tem que aprender a entender o seu filho, saber respeitar o tempo dele, sabe essas coisas que às vezes vai passando de geração em geração, aí você acha que quando chega em você deu certo, e aí eu aprendi muitas coisas através do Instagram, por exemplo, nessa questão de desfraude, e foi muito bom, né? Uhum.
Agora, em relação a comportamento de criança, eu sigo algumas páginas legais que às vezes eu compartilho, né? E eu não sou blogueira nem nada de. É blogueira que fala, né? De Instagram. Não sou porque assim, eu sei qual é o meu perfil. Eu descobri que eu não sou a pessoa de ficar publicando. Mas às vezes eu reposto nessas essas páginas legais. E aí vem amigas Uhum. que escrevem no direct pra mim, às vezes tem até bastante. Eu falo, nossa, mas eu só compartilhei uma informação. Só que é uma informação que 5, 6 pessoas nunca ouviram falar. Então, é um canal de informação poderoso, claro que é, né? Por conta disso, uma amiga aprendeu a ensinar a filha dela, por exemplo, a estudar, né? Parou de. Teve uma amiga que tinha o hábito de, sem ser polêmica aqui, mas ela batia frequentemente no filhinho dela. Então, por conta de um Uhum. post, ela teve essa consciência, poxa, será que é necessário, né? Essa prática que eu tô tendo, assim, involuntária toda hora. Então, assim, tem coisas no Instagram que são legais. O importante é você ler, ver se aquilo, né, se encaixa com o seu perfil, fazer aquele filtro e, e pronto, né? Então, E às vezes sobre. poder compartilhar também, não é? Como você fez. O que é legal a gente pode compartilhar, ou se a pessoa ela tem tempo para criar suas próprias postagens, né? Assim, como você sempre Uhum. compartilha também. Então, hoje a gente tá numa fase de aprendizado em relação à rede social, né? Então a gente precisa se ligar quanto a isso. É muita informação, muita gente perdida. E o maior risco, eu acho que das pessoas é isso, é a comparação de perfis. Eu acho que isso é Comparação. péssimo, péssimo, péssimo. Olha, eu Então, acho que essa vocês até já adiantaram aí, ó, uma outra pergunta que eu ia fazer, não é? Que assim, nesse mar, na verdade, nesse oceano de informações que. Isso a gente está falando só de Instagram, né, gente? Só de Instagram. tem os Mas outros. existem muitas outras redes sociais, não é? Você vai para o YouTube, porque o Instagram, de uma certa forma, ele, ele está mais relacionado a questões assim muito rápidas, não é? Então, são informações muito rápidas, mas quando a gente quer realmente conteúdo, assim, de ficar, não vou assistir uma aula, aí a gente vai para o YouTube. Então, no YouTube tem uma galáxia, não é? Uma galáxia. Então, você já adiantou uma coisa aí, não é, Carol? Eu ia perguntar para vocês qual a dica vocês dariam para pessoas, para as famílias que estão aqui, o que evitar? Então, o que evitar em relação a essas pesquisas que os pais fazem sobre N assuntos, não é? Você colocou aqui o desfraude, mas desfraude, a indisciplina, a obediência, meu filho não come, não é? Posso ou não posso fazer isso? Então, assim, quais dicas que vocês dariam para as famílias evitarem? Então, você já falou uma coisa aí, né, Carol? Importantíssima. Comparação. Comparação é uma coisa super tóxica. Sim, Que vocês, como família pastoral, vocês estão na linha de frente. Então, vocês devem ver muito sofrimento, muitas, né, a saúde mental, assim, afetada de forma direta com as redes sociais usadas de uma forma tóxica. O que vocês sugerem para as famílias que são famílias que pesquisam hoje para eles evitarem? Hoje tem muita coisa na internet, né, que atrapalha. E assim, antes de responder, dizer que a gente já errou também em relação a isso, né? Então, às vezes nós somos pais que liberamos o desenho para criança. A gente sabe que hoje a gente tem uns perfis de família, a gente respeita todos, claro. Então, os nossos filhos, eles têm acesso aos desenhos, por exemplo, do Netflix, tem o dia de assistir, o horário de assistir e tal. Só que, por exemplo, na pandemia, que eu acho que foi o caso da maioria das famílias, todo mundo extrapolou a cota, né, em relação a isso. Então, eu nunca vou esquecer que por conta da pandemia, na nossa, como posso dizer, adaptação de trabalho, esse próprio esgotamento, né, que a gente ficou assim, de ficar com os filhos o tempo inteiro em casa, a gente liberou mais. Então, quando eu vi, a Sara estava assistindo programas que eu, Carol e Daniel, a gente, poxa, não era para estar assistindo, né? Aí quando a gente via a criança reproduzindo o jeitinho da outra criança, por exemplo, o canal de YouTube, tem famílias que assistem,
tem famílias que não assistem, né? Não deixam a criança livre. Eu aconselharia nunca deixar o YouTube livre na mão da criança, né? Porque o pouco que... A Sara é uma criança muito esperta, muito. Então, assim, bem pequenininha, só de olhar ela já aprende a mexer no controle remoto, sabe? Sem ninguém ensinar. Então, a criança que tem um acesso à internet, em primeiro lugar, isso é um absurdo, né? Então, acho contra a lei. Eu acho que tinha que existir uma lei mais radical em relação a isso. Porque as crianças têm acesso a conteúdo que pode mexer e intervir, né, no sistema emocional dela, cognitivo, drasticamente. Então, tomar todo esse cuidado, nunca deixar liberado a internet na mão de criança, o Com YouTube, certeza. E até né? as famílias que estão aqui nos assistindo, dentro do programa, não é Reforma em Família, que é o programa aqui, que a família da Carol, não é, o pastor Daniel, eles participaram. Existem famílias que têm problemas, não é, dificuldades específicas, por exemplo, com a que a gente está conversando agora, que a Carol citou, que é em relação à mídia. Nós já fizemos lives sobre isso, a nossa última live foi sobre mídia, família TikTok. Então, o que é família TikTok? Interessantíssima. Entra aqui no meu Instagram, não é? Valéria.cita com S2Ts, e tá aqui no meu IGTV. E o que a Carol tá falando é seríssimo, porque a gente precisa ter um controle realmente do que as crianças estão tendo contato nas redes sociais. Muitas famílias que nos procuram assim, escuta, o que eu faço? Não é? Me ajuda aí para a gente poder organizar isso. Não é o caso, não é da família deles. Eles estão dando aqui sugestões e dicas importantíssimas de como você pode evitar de se perder nesse oceano, não é, gente? E acho que a melhor coisa é se tem o casal em casa, né, é conversar e falar, olha, um ajuda o outro, né, nessa missão, por exemplo, de controlar, diminuir, saber o que vai assistir, porque a criança, ela vai aprender, o filho vai aprender, por mais questões comportamentais que a criança tenha, criação de filho é persistência, né, educar é uma persistência, então você vai ali ensinando, vai moldando ele, vai aprendendo, então, se tem um casal junto, força, se às vezes a mãe é solo, né, ou o pai é solo, tá com a criança em casa, tenha persistência também, né, confia na educação do seu filho, que uma hora vai surgir resultado. Então, o meu filho fica assistindo YouTube, sei lá, 3, 4 horas. Poxa, estipula, né? Senta um dia com ele, não faz do nada, assim, né? Pega o controle e fala assim, vamos, desliga. Pega o controle e pá, desliga. A criança ela vai levar aquele susto, e vai levar aquele choque de raiva e vai começar a dar o escândalo dela. Então, tudo que você for fazer na sua casa, senta com seus filhos, por mais pequenininhos que eles sejam, de 3, 4, 5 anos, explica para eles, sabe? Olha, agora a gente vai fazer o dia da televisão, de tal horário, né? O Matias, por exemplo, Combinados, não é, Carol? os famosos combinados. Às vezes eu compartilho bastante isso com os amigos, né? De fazer lá os combinadinhos impressos e tal. Mas às vezes não precisa também. Se a família não consegue fazer o combinado, oralmente, né? E por conta do tempo, a criança também consegue se organizar em relação a isso. Então eu assisto televisão quando eu volto da escola, né? Enquanto tá de dia, então eu vou assistir o tempo. Eu vou assistir televisão quando eu acordo. Então, sabe, determinar o tempo ali que a criança pode assistir televisão. Começo e fim, não é? O começo e fim, né? E avisar a criança, falar, olha, agora a gente vai desligar, falta 5 minutinhos, daqui a pouco eu vou desligar. Porque é algo que tá tão impresso, assim, sabe, na vida das crianças, das famílias. São pouquíssimas as famílias hoje em dia, eu até estava lendo um artigo em relação a isso, é mínimo, assim, o número de famílias que não tem o hábito de usar a tecnologia, a televisão. A gente tem uma linha hoje vindo até famosa, assim, de Instagram, né? Da linha mais católica, assim, que emergiu também para os cristãos protestantes, que é o uso de zero telas e tal. É legal também. Por isso que eu sempre sou a favor do saber qual o valor da sua família. Isso está sempre determinado
por conta do valor, né? Então a gente deixa, ok, a gente deixa, então, mas tem um horário. Hoje foi um dia de final de semana legal, eles escolhem um filme, tem que ser um negócio democrático, né? Porque são duas crianças. E aí a gente tem o dia para jogar. O Matias gosta muito de, ele é pequenininho, mas ele tem uma habilidade para jogar que é impressionante. Eu fico de cara, né, o Daniel. Ele gosta dos joguinhos de corrida e tal. E ele é novinho para jogar do joguinho do celular ou do iPad. Ele é novinho, mas é algo que ele gosta e que a gente vê a habilidade dele ali. Eu vou deixar 10 horas, não, sei lá, 5 horas ele jogando? Não. Então ele sabe que de final de semana, que é o dia que não tem a escolinha dele e tal, ele tem um tempinho para jogar. Então ele até sabe, assim, ó, de sábado, ele pergunta se hoje é sábado e domingo, aí ele joga o pouquinho dele. Aí ele fica feliz, ele brinca, né? Ele joga com a irmãzinha e pronto. Então a gente vai descobrindo, a gente tem que saber fazer essa leitura dos nossos filhos, né? Aquilo que eles gostam, aquilo que faz bem para eles. Então hoje o YouTube é perigoso por conta disso. Acho que o pai tem que assistir antes o que tá. A Sara assistia muitos desenhos, muitos. Inclusive até relacionado a contos de fadas e tal, que, né, faz parte da nossa cultura. Mas eram uns desenhos assim muito meio macabros, sabe? Assim, umas coisas que eram contos de fada ingênuo, mas no meio apareciam umas coisas muito aterrorizantes, ao ponto da noite ela ter pesadelo. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Então, não, o pai não pode se sentir também tão culpado. A gente tá aqui para aprender. Então, viu que não deu certo? Só não insiste no erro, né? Já pula, já pesquisa, pega indicação. Agora, se a pessoa tem sérios problemas em relação eu não consigo, aí não tenha vergonha, procure alguém. Você sempre conhece alguém na sua rede de amigos, alguém que seja, uma família que seja mais estruturada, né? Então, a gente como cristão, a gente tem esse privilégio de caminhar junto, né? De um Que poder ajudar especial o isso, outro. Então, a gente tem com esse privilégio. certeza. Assim, só quem vive sabe que a graça de Deus é nítida, né? Então, a gente tem um problema com relação à família, um pergunta para o outro, sabe? É de uma forma muito natural. Então, as pessoas que não têm isso, não tem problema nenhum se lembrar de alguém. Sempre alguém conhece alguém que tem um pouco mais de conhecimento nessa área, uma Um pouco família mais que de joga. experiência, não é? Uma experiência diferenciada. E aí você pergunta, pede ajuda, né? Eu acho que não recorre primeiro ao Instagram, sabe? Não recorre primeiro ao YouTube e tudo mais. Primeiro, veja as pessoas ao seu redor, né? Alguém que na vida a gente precisa ter alguém de referência, né? Ó, amei isso, amei isso. Olha aqui, gente, olha que especial isso, essa dica aqui de ouro essa dica. Antes de você recorrer às redes sociais, antes de você ficar aí enlouquecida, despirucada, né? A gente fala, né? Ó, tem mães que falam, olha, eu tô despirucada, Valéria. Então tá, então você tá no lugar certo aqui, né? Então esse é o lugar, não é? Então, antes de vocês ficarem despirucados aí nas redes sociais, procurando algumas coisas, olha só a dica dessa família. Falar com as pessoas. Então, normalmente as pessoas que estão aqui nessa live, que nos procuram, são pessoas cristãs, não é? Independente da denominação. E nós sabemos que, como cristãos, nós recorremos ao nosso Criador em primeiro lugar, não é? E Ele nos dá respostas por meio das pessoas, por meio da palavra dele, por meio da oração. Então, quando a gente está pesquisando, fica aí a dica, não é, da família, da Carol, do pastor Daniel, de conversarmos com as pessoas ao nosso redor. As pessoas estão pertinho da gente. E essas questões são tão delicadas, não é, gente? A gente está aqui falando sobre um assunto, não é, que a gente puxou aqui sobre as mídias, e cada família tem a sua cultura, tem os seus valores. Tem famílias, como a Carol disse, que é zero tela, zero mídia. Tem outras famílias que o uso é frequente, bastante. Tem outras que exageraram, aí querem retornar um pouco. Tem outras que a gente tem que trabalhar com o que tem para o dia. Né? Só um parênteses aqui, esses dias uma mãe estava conversando comigo e ela falou, Valéria, né, eu não sei mais o que fazer. E aí, assim, ela trabalhava fora, o esposo também.
e as crianças ficavam com uma outra pessoa. E a gente foi conversando, assim, é o que você falou, não é, Carol, assim, de acalmar o seu coração, e a gente fala muito na frase, está tudo bem, puxa, eu errei, né? Eu errei, tá tudo bem, amanhã eu vou tentar acertar, porque nós estamos na escola de Cristo para aprender, todos nós somos alunos. Então, que especial isso que vocês falaram, essas dicas, assim, de ouro, gente, de ouro. E queria fazer uma próxima pergunta para vocês. Ó, a gente já está partindo para o final, é muito rápido. Eu fico angustiada, assim, porque é tão bom conversar. Oi, pois não. Sabe o que eu lembrei agora sobre a rede social e tudo mais? As crianças, né, assistiram muito, principalmente na pandemia. E eu atendo as crianças em casa, né? Tenho dado aula particular, atendimento domiciliar para crianças que têm dificuldade de aprendizado. E aí, tem crianças pequenas, né, que estão em fase de alfabetização. É tão sério isso, né, aquilo que a gente oferece para os nossos filhos, porque a gente permite, a gente está oferecendo, né, eu sempre falo isso. Então, o YouTube tem coisas muito legais, músicas legais que a gente pode ensinar para as crianças e tal. Mas se você deixa livre, sem esse controle, sem esse olhar, né, para esse tema, a criança está aprendendo a produzir um texto, né? Por exemplo, uma narrativa na escola, um relato. Aí você vai trabalhar com essa criança e todas as ideias que ela tem são muito pesadas, sabe? São ideias pesadas para a idade dela. Então, às vezes eu estava lá, só um exemplo, estava ajudando o aluno, ele fazendo o textinho dele, né? E a gente desenvolvendo a parte lúdica, né? Você vai criar o seu próprio texto. E ele falando coisas assim, terríveis, tipo serra elétrica, sangue, não sei o que lá e tal. Aí eu comecei a ficar, mas peraí, né? De onde vem isso, né, Carol? De onde vem, né? Isso, né? E um texto pesado, né, para uma criança pequena, né, de 6, 7 anos de idade. Então, aí você vai descobrindo, vai conversando através desse contato, né, da nossa profissão, que existem outras possibilidades, né? Existem outras possibilidades de você poder entreter o seu filho, diminuir. Então, a gente tem quando a gente tem essa informação, a gente precisa ser um canal para as pessoas, né? Então, se a pessoa aprendeu isso hoje, ou ela já sabe disso, que ela seja um canal de informação no trabalho dela, na família dela, na igreja dela, né? Porque sempre vai ter uma família desesperada, sempre vai ter uma mãe aflita querendo conversar. Então, a gente precisa saber ouvir, ter essa sensibilidade para poder ajudar, né? Para poder salvar essas crianças, mostrar para eles que é outra possibilidade. Porque a gente vai lidar com uma geração muito, muito carregada de crianças que vão A geração alfa, né? Geração alfa. Então, elas estão crescendo, né, daqui uns 3, 4 anos, com a mente muito, assim, carregada dessas imagens, dessas falas, né? E aí, por conta disso, por isso que eu falo, a gente precisa ter o ouvido aberto, assim, para ouvir. Porque, por mais que somos cristãos, a gente tem que estar muito atento, muito. Nossos filhos estão na escola, estão no parque, na loja inglesa, na natação, qualquer outro lugar. Eles convivem com essas coisas. Então, toda vez que eu escuto alguma coisa, eu já vou lá pesquisar para ver o que é, o desenho, se é macabro ou não, eu já vou lá para ver o que é. A gente precisa disso. Precisa porque é necessário para poder orientar as crianças. Então, com certeza. E eu acredito, não é, Carol, assim, que tudo começa nos nossos, não é, nos nossos pensamentos. Então, e como que a gente alimenta os nossos pensamentos? Com as vias da nossa alma, não é? Então, o que eu vejo, o que eu como, o que eu ouço, o que eu toco, e tudo isso está nas mãos de vocês, né? Nas mãos das famílias, nas nossas mãos. E aí, a partir desses pensamentos, eles são transformados em sentimentos. E esses sentimentos começam a virar ações. E essas ações viram hábitos, e os hábitos é que moldam o nosso caráter, tá certo? Sim. Então é muito sério o que a gente está conversando aqui, os pais pesquisarem, gente, os pais conversarem com outros pais, porque às vezes as coisas que nós estamos oferecendo para as nossas crianças, as coisas que a gente está liberando para os nossos adolescentes dentro de casa, são coisas tóxicas.
tóxicas. E quando você é pesquisador, como essa família aqui que está com a gente, não é? Você está sempre de antena ligada, sempre com radar, não é? Ó, a Carol acabou de falar, eu vou pesquisar, eu vou ver, eu vou conversar, porque dependendo do que for, você retoma, não é? Retoma, proíbe, desliga, conversa, e a educação vai caminhando assim, entre acertos e erros, e tá tudo bem, tá tudo bem. Essa é a nossa casa. E assim, gente, queria fazer uma próxima pergunta para a gente nós já estamos encerrando. Então, nós sabemos que esse programa. Só quero fazer um comentário aqui, olha. A Aline, oi Aline, tudo bem? Ela falou assim, olha, aqui em casa, minha família, não é na minha família, a minha filhinha tem 5 anos. E às vezes ela vê uma propaganda, não é? E ela mesma fala, mamãe, essa propaganda não é legal. Ai, que bom isso, não é, Aline? Dá aquele conforto, assim, no nosso coração de pais, de responsáveis, quando o próprio filho fala, mamãe, isso não é legal, não é? Papai, isso não é legal. Então, isso é um reflexo do que a gente está ensinando. Enfim, gente, estamos chegando aqui ao final da nossa live e a gente sabe que esse programa Reforma em Família, ele tem como base a Bíblia. E para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, não é? O nosso manual que dá felicidade para a nossa vida. E nós somos, não é? Nós somos de denominações diferentes e pessoas, famílias participam de denominações religiosas totalmente diferentes. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês se sentiram durante o programa? Vocês, em algum momento, se sentiram desconfortáveis por estar, não é? Porque nós falamos sobre valores, sobre regras, consequências, estilo de vida, sobre a questão da parceria no casamento, e isso envolve, muitas vezes, princípios, mas princípios educacionais com base bíblica. E como que foi esse sentimento de vocês conversando e trocando ideias com outras famílias de outras denominações? Bom, Valéria, o curso, né, ele, por mais que a gente sabe que a gente tem denominações diferentes e outras pessoas também tinham, não interfere, assim. Eu acho que, na verdade, a prática, ela tá naquilo que é relacionado ao valor de cada família, né? Eu acho que não estava ligado. Eu, pelo menos, não percebi isso, sabe? Até porque as mentorias, elas acontecem de grupos diferentes. O meu, por exemplo, que eu participei, foi muito legal. Nossa, foi muito especial. Então, eram pessoas diferentes. Era nítido você ver que eram famílias ali diferentes, mas todas serviam a Deus, né? Tinham as suas práticas ali, como posso dizer? Diferenciadas, às vezes. Diferenciadas, até litúrgicas dentro de casa, que era diferente, mas tudo bem. O importante é a base, né? É aquilo que Deus ensina para nós, assim, somos todos diferentes, né? Somos todos diferentes, mas dentro ali, na base, somos todos iguais. Então, eu sou muito tranquila em relação a isso. Até porque é um curso que eu fiz e aí, quando eu recomendo para alguém, eu estou fazendo, olha, esse curso é legal porque eu posso recomendar para outras pessoas, né? Uhum. Então, é um curso que até para quem não é cristão, por exemplo, e quer fazer, se a pessoa for tranquila, eu acho que tudo é um filtro, né? Igual a internet. Eu, por exemplo, tenho perfis que eu sigo que não são cristãos. Então, eu retenho aquilo que eu acho que é apropriado para minha vida, né? E o que não é, eu não uso. Então, o curso, ele é um canal, assim, fantástico de bênção, eu acho. Até porque eu acho que se a pessoa, ela quer mexer na família, ela tá no lugar certo, sabe? Se ela vê que ela quer construir ali, ou reconstruir a família dela, tá no ambiente certo ali, onde Deus pode trabalhar coisas fantásticas na vida da família. Então, é um ambiente democrático, sabe? Eu acho isso muito assim, confortável, né? Confortável para falar, para você colocar suas ideias. E cada um é diferente. Ó, por exemplo, aqui em casa, né? Eu falo pro Dani, a gente tem a nossa rotina,
ela não é tão quadradinha por causa da nossa vida, né? O Dani é integral na igreja, tem horas que ele precisa sair, tem as suas tarefas, eu tô trabalhando bastante também. E aí eu falava assim, Dani, eles falam tanto lá sobre o momento do devocional, né? E assim, Valéria, aqui em casa, de todo o coração, é muito difícil a gente sentar os quatro e ter aquele momento, né? E devocional. Eu acho que eu compartilhei isso com você, que na Sim, pandemia, sim. principalmente, o que mais a gente aprendeu é que o momento da refeição é o momento mais precioso, digamos assim, o momento da nossa comunhão. Então, às vezes, eu falava assim, poxa, mas eu queria de manhã acordar cedo, colocar todo mundo sentadinho ali com a Biblinha na mão, cantar, orar. Eu não conseguia, porque um acordava chorando, o outro bravo, às vezes tinha que sair. Então, a gente acabou, né, acho que usando desse recurso e falar, poxa, nossa casa, que é a hora da refeição, é uma hora sagrada, né? A hora que vai dormir, colocar para dormir, é o momento de refletir do dia, fazer a leitura que eles gostam do livrinho, orar. Então, tudo é um aprendizado, né? Por isso que eu falo, a gente não tá. A gente não pode se Não é moldar. quadradinho, né, Não é Carol? quadradinho, né? Não é quadradinho. Então, questão de tudo que você falou, o curso ele é próprio para isso, para fazer a gente enxergar a nossa família, colocar aquilo que vai funcionar para minha vida, para a vida dos meus filhos e readequar, né? Readequar. Então, Excelente. Eu nossa, gosto muito, sabe, nessas lives, quando os pais falam assim, porque porque é vida real, não é, gente? Vocês são aí de uma família pastoral e não adianta a gente achar que vai ser perfeito, mesmo porque não tem família perfeita, né? Não existe família perfeita. Mas como vocês falaram, queria tanto acordar de manhã, todo mundo sentadinho, né? pássaros Pleno, cantando. não é? Cantando, né? E nem sempre é assim, né? Mas o que vocês encontraram dentro da realidade da família de vocês, puxa, na hora da comida, não é? Da refeição, é o momento onde vocês estão à mesa ali, e a gente fala bastante sobre isso no programa, a mesa posta. Jesus fazia isso, não é? O tempo inteiro, Jesus, ele estava em comunhão com as pessoas, quando? Comendo com elas. Então, esse momento realmente é um momento sagrado, e é um momento que vocês fizeram dentro da família de vocês acontecer de uma forma especial, e o reset, não é? Quando vai dormir, que é pijaminha, delícia, beijinho, abraço, oração, e isso é a historinha também, isso é muito, muito legal. Eu tenho certeza que muitas das famílias que estão aqui estão se conectando com a fala de vocês, que é a fala de vida real. E é isso, não é, gente? Então, fico bem feliz de ouvir isso, mas que essa engrenagem está funcionando conforme o amor e a graça de Deus na nossa vida. Gente, queria encerrar a live, tá? Com uma Que legal. mensagem especial de vocês. Então, que mensagem que vocês... puxa, já ia esquecendo, hein? Depois a gente vai colocar no descritivo, tá bom? Também durante a semana, alguns livros que eles vão sugerir pra gente. Livros, sites, porque toda semana a Carol tinha coisa boa para oferecer. Aquele livro do coração, né, que você comentou, Carol. Até hoje eu tô para comprar aquele livro, quero muito comprar. Enfim, gente, eles são realmente uma família fantástica, uma família pesquisadora, uma família, como eles falaram aqui, que é canal de bênção. É canal de bênção para outras famílias, inspiração. E a gente está começando, né? Amanhã é segunda-feira, começando a semana assim, inspirados por uma família tão linda como a família de vocês. E eu queria pedir para vocês deixarem um recado, uma mensagem para as famílias que estão aqui e para as que vão nos assistir. Aí, ó. A gente agradece, né? E a nossa mensagem, né? Diante de tudo que, Carol, vocês estão aqui, eu estou ouvindo, né? A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar, né? Então a gente tem que ouvir, aprender. Eu acho que, para nós, uma palavra mais forte tem sido a intencionalidade. Essa ideia de que nada acontece por acaso. Então, eu acho que é a intencionalidade e a responsabilidade.
Eu acho que grande parte dos nossos irmãos acabam, e a gente também, acaba tropeçando muito na educação dos nossos filhos, porque a gente não está sendo intencional e a gente não está sendo responsável. Então, a gente quer responsabilizar crianças de 2 anos pelos seus atos. Então, meu filho não come. Cara, claro que não, você não ensina. Meu filho não dorme. Claro que não, você não põe ele na hora certa. Meu filho não presta atenção. Ao menos que haja algum distúrbio, aí é outra categoria. Mas eu acho que a maioria das coisas não, é culpa nossa mesmo. Né? A gente que não está assumindo o privilégio, a responsabilidade da criação, do direcionamento, e não tem intencionalidade. Então, a maioria da grande parte das famílias apresentam seus filhos como um troféu nas redes sociais, mas dentro de casa a criança é quase renegada. Então, assim, assumir que são presentes de Deus e que Deus entregou para a gente cuidar e que a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz, nas nossas escolhas, para que a gente consiga ser responsável. Então, para que não seja cruel a relação que a gente tem com os nossos filhos, de querer dizer que os erros deles, desde tão cedo, é culpa deles. Tipo, não é culpa nossa. Então, assume a responsabilidade, muda a rota, paga o preço, aí seja intencional. Então, acho que é um caminho bom. Que legal, que especial, pastor, muito obrigada. Olha só, então, famílias aqui, hein, começando. Ó, cadê a Eunice falou, ó, só inspiração esses dois. Concordo, viu, Eunice? É a mãe da Carol. Ela é minha fã. Te amo, mãe. Mas é isso, Valéria. A gente precisa sempre intencionalidade e responsabilidade. Sim. Muito e bom. somos seres imperfeitos, né? Nós somos seres imperfeitos, pecadores, então a gente reconhece como pais que estamos aqui pela graça, né? Então a gente precisa ensinar para os nossos filhos, que também são criaturinhas imperfeitas, né? Então somos pais imperfeitos cuidando de criancinhas imperfeitas, né? Mas a gente tem uma direção, a gente tem um alvo, né? Então a gente precisa estar muito alinhado com Deus, assim, Senhor, onde o Senhor quer que eu leve os meus filhos? Me ajuda, né? Então hoje a gente tem todas as redes sociais, tem todo mundo, mas o que a gente mais esquece mesmo de pedir ajuda logo de cara é para a Trindade, né? A gente não tem um só, nós temos 3 para pedir ajuda. Então, na hora do aperto, assim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em primeiro lugar, e depois o Instagram, enfim, o YouTube, o psicólogo, todo mundo, mas assim, eles vão estar alinhados com Deus. Bom. Ele está mais interessado em educar as nossas crianças. Muito bom. Gente, muito, muito obrigada. Apagou a luz aqui. Apagou a luz, não tem problema. Já está na hora de terminar, né? Porque foi automático aí, né? Nem foi intencional. Sinais e maravilhas dessa live. Isso, totalmente intencional. Não tem problema. Voltou. A gente que agradece, Valéria. Muito obrigada. Que delícia falar com vocês, ouvir, não é, essas dicas que vocês deram, toda essa inspiração e entender um pouquinho algumas coisas importantes sobre como pesquisar mais, onde pesquisar, como pesquisar, o que evitar. E amei, não é o que vocês falaram agora no final, a importância mesmo de ser intencional, da responsabilidade e de antes de procurar qualquer coisa, não é, Carol? A gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para nos ajudar. Eles são, não é, todo onipotente, onisciente, não é? Então, melhor do que qualquer Instagram, melhor do que qualquer rede social, é o nosso Deus Criador. Gente, muito obrigada. Obrigada a todas as famílias que estiveram aqui participando com a gente e também as famílias que vão nos assistir. Se você está interessada em participar desse programa Reforma em Família, que a Carol e o pastor Daniel participaram, não é? Procura a gente, conversa com a gente aqui no direct, manda direct, conversa com eles também. E a gente vai ter, assim, grande alegria em poder conhecer novas famílias, assim como nós tivemos o presente, o privilégio de conhecer vocês.
Gente, muito obrigada. Eu queria pedir se vocês poderiam fazer uma oração para despedir aqui a nossa live. Pode ser? Claro, a gente olha assim. Por favor. Pai, obrigada por esse momento, Deus, obrigada pela tecnologia que nos aproxima, Senhor. Nos ajude, ó Pai, no meio dessa conversa, a entender, Senhor, que essa ferramenta ela pode nos ajudar e que o Senhor também está disposto, interessado a trazer para nós, distribuir para a nossa vida, Senhor, elementos que são ferramentas para ajudar na educação dos nossos filhos. Então, esteja com a gente nos nossos momentos de pesquisa, de escutas de internet. Esteja com a gente sabe que o Senhor é um Deus que se preocupa em todos os nossos movimentos, o Senhor está presente em cada conexão que a gente faz, então nos ajude a sermos pais que busquem o melhor para os nossos filhos, ó Deus. Cuida de cada família aqui que entrou, que essa live possa chegar nas pessoas que precisam ouvir isso. Mais do que pesquisar, Senhor, que a gente consiga firmar em nossos corações a estrutura da nossa casa, os nossos objetivos e valores de vida, Senhor. Que tudo isso, em primeiro lugar, seja ensinado aos nossos filhos. E nos ajude, ó Deus, nos ajude como pais, nos ajude como mentores, ó Pai, nos ajude como professores, como pessoas que estão dispostas a ensinar crianças, a cultivar, Senhor, o teu amor no coração dessas crianças. Então, é o que eu te peço, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos bons pais, nos ajude a mostrar o seu propósito na vida dos nossos filhos. Obrigada pela vida da Valéria, Senhor, de todo o ministério. E esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. 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 Gente, família de vocês, linda, ó. Um beijo, tá bom? Muito obrigada. A gente vai te ver, Valéria, por favor. Tchau. Sim, a gente tá Obrigado. pertinho aqui. Vamos combinar essa semana. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.